Olá, queridos amigos e amigas que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Hoje estamos aqui para mais um encontro, momento com Jesus e nos recordamos de que naquela época, há mais de 2000 anos atrás, o Mestre Jesus caminhava pelas cidades. Em alguns instantes, na casa de Simão Pedro, durante os trabalhos do dia, o Mestre recuava, ia para o monte ou ia para um local distante da multidão, orar, se conectar psiquicamente com Deus, nosso Pai. E hoje, meus amigos, o nosso tema é bem esse, é o esforço e a oração. Vamos ver o que o Emmanuel vai nos trazer sobre esse tema. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegando, já à tarde, estava ali só. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço da oração. Então ele está nos dizendo que às vezes algumas pessoas ou alguns grupos religiosos surgem e apenas ficam orando, tá? Em adoração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Então Emmanuel nos traz a característica do Cristo. Daquele momento, há 2000 anos atrás, o que ele fazia? Trabalhava com fervor nas coisas do Pai. Isso nós temos que deixar bem claro, meus amigos. Nas coisas do Pai, estimulando as criaturas a ter amor e fraternidade, mas também se recolhia em oração para se conectar intimamente com o Pai. Jesus nunca se encontrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então vejamos o exemplo do Cristo. Ele nunca, Emmanuel está nos dizendo, que ficou parado fazendo prece. Mas, meus amigos e minhas amigas, Jesus colocou os seus ensinamentos em prática, vindos de Deus. Ele se conectava com a divindade, orava, conversava com Deus. E em seguida ele ia às ruas, ia onde estavam as pessoas para poder implantar aquilo que era o seu propósito, que era transformar nós. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solidária e sublime. Isso também, meus amigos, caracteriza uma prática de meditação que nós conhecemos hoje, que está bem difundida. Então Jesus ia, trabalhava e na sequência ele entrava em estado meditativo para se conectar com o Pai. Ele e o Cristo, ele e Deus. Imagine. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto, nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. Então aqui, meus amigos, Emmanuel traz um pouco mais daquilo que nós estamos vindo trabalhando nos vídeos, a nossa evolução espiritual. Então nós estamos aqui para trabalhar ferramentas de evolução que vão nos trazer maneiras de raciocinar, maneiras
de trabalho em função da nossa evolução. E pela oração o homem recebe Deus, e pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, olha só a profundidade que o Emmanuel está nos trazendo no ensinamento. Com o auxílio de Deus, então nós viemos à Terra para trabalho, mas o trabalho em função da nossa evolução, não o trabalho em função dos bens materiais apenas. É dos bens materiais, mas também da nossa transformação íntima. E, junto, ele nos ensina que precisamos orar, nos conectar com Deus, nos conectar com os bons espíritos, com nossos anjos da guarda e com aquela divindade, meus amigos, que nós nos identifiquemos. Eu me identifico com o Espiritismo, com os espíritos superiores, mas alguém de vocês vai se identificar com a Mãe Nossa Senhora, com Jesus na cruz, ou com outras formas de manifestação de Cristo ou de Deus. Então Ele está em todas as partes, está em todos os lugares, está em todos os templos religiosos. Está na natureza nosso Deus. Então a prática de comunicação com Ele eleva o nosso coração e a nossa mente e a nossa psicosfera interior. Imagina. O esforço e a prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas... Agora ele vai falar um pouquinho mais do efeito da não prece. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Ou seja, meus amigos, esse é um índice que ele nos fala que acontece atualmente. Se nós apenas trabalhar, se nós apenas viver para o trabalho, o nosso coração fica vazio. Porque está faltando uma coisa muito importante, que são os sentimentos de amor entre próximos que está entre nós. Entre as pessoas, seja da família, seja dos amigos, é o equilíbrio. E além disso, é o sentimento fraternal que vai nos faltar. E há então esse estado que ele nos fala, de desespero, e atualmente nós conhecemos como depressão. Aquele que apenas mantivesse a genuflexa estaria ameaçado de sucumbir pela paralisia e a ociosidade. Então aquele que não trabalhasse também iria sucumbir e ficar parado. Ia necessitar de trabalho. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, ele nos explica que precisamos orar, nos iluminar, buscar forças com o Pai e então ir à ação, ir ao nosso trabalho do dia a dia. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Então faça a tua parte. É isso que ele está nos falando. Vamos fazer a nossa parte. Mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Mas nunca te esqueça. Continue nas suas obrigações diárias. Continue nas suas obrigações diárias, mas nunca te esqueças de orar. Com base na oração, meus amigos e minhas amigas, nós iremos debruçar um pouquinho mais esse tema com o Livro dos Espíritos. Na pergunta 658 do Livro dos Espíritos,
em que Kardec pergunta aos espíritos assim, meus amigos, por que devemos orar? Então Kardec pergunta assim: agrada a Deus a prece? Então os espíritos superiores respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, no momento que nós iremos fazer a prece, no momento que nós iremos nos dedicar a essa prática, a intenção, o coração, o sentimento que você coloca nela é muito, mas muito mais importante do que o ato de você ter uma prece decorada de algum livro ou de algum lugar. Então a intenção é mais importante. O jeito de você fazer não importa. Se vai ser com palavras bonitas, se vai ser com palavras feias, se vai ser com vocabulário um pouco mais simples, se vai ser com palavras mais complexas, não tem problema. O mais importante é o que você sente. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-te-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Não creais, porém, que o toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, eles dizem assim: não espere fazer uma prece com orgulho e egoísmo, que não vai funcionar. Já 659, Kardec pergunta assim: qual que é o caráter geral da prece? O que é esse caráter, meus amigos? O caráter da prece é o fundamento da prece. Qual que é o fundamento geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunhão, em comunicação com ele. Então a prece é fundamental para nós nos conectarmos com Cristo, com Deus, com a espiritualidade superior. É a nossa ponte de comunicação psíquica, ou seja, com a nossa mente, com nossas vibrações. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Então ele dá algumas dicas aqui, o Espírito: louvar, pedir e agradecer. Já na última pergunta, 660, da nossa parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração, no capítulo 2, diz assim: a prece torna o homem melhor? O Espírito responde: sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusará, quando pedido com sinceridade. Então, vejam, meus amigos, a importância que nós temos a oração. E hoje nós ficamos por aqui. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus alcancem o coração de cada um de vocês. E que os desejos de fraternidade, de amor, reinem em seus corações diante do ódio, do orgulho e do egoísmo. Um forte abraço e até a próxima.